Olá, a gente vai falar sobre a revolta da Sabinada, que foi uma das 5 grandes revoltas do período regencial do Brasil. A gente vai começar explicando como que aconteceu, né, por que aconteceu. E foi quando Pedro I abdicou do trono, ele deixou o filho dele, né, o filho, um homem mais velho, chamado Pedro de Alcântara, para ser o imperador. Porém, este tinha apenas 5 anos de idade. E previsto na Constituição, o menino não poderia se tornar o imperador. Então, o poder foi cedido a regentes. E esse foi o motivo do nome do período regencial. E os regentes, quando chegaram ao poder, fizeram um ato adicional de 1834, que foi algumas práticas, né, que uma delas envolvia a maior autonomia das províncias, já que o imperador não estava presente. E o fato de esses governadores que davam autonomia às províncias forem escolhidos pelos regentes gerou grande satisfação, principalmente na Bahia, e foi um dos motivos que levou a Sabinada. E agora, eu, Pedro Perigo, vou falar sobre o contexto. Depois da Revolução de 1830, colocou um fim à dinastia de Bourbon, na França. Houve uma série de revoltas em outras regiões, que foram marcadas por um caráter fortemente nacional, em alguns casos, liberal. Fora da Europa, a abdicação de Dom Pedro I pode ser entendida como um reflexo desse movimento liberal, iniciado na França. Como sucessor do Brasil, tinha apenas 5 anos de idade. O país foi governado por regentes, até a maioridade do futuro do imperador. Eu irei falar sobre os líderes e o motivo do nome dessa revolta. O motivo do nome da revolta de Sabinada se dá por causa de um dos líderes desse acontecimento. O líder político revolucionário brasileiro Francisco Sabino da Rocha Vieira, mais conhecido como Sabino Álvares, foi um médico e jornalista. Era o principal líder da revolta emancipacionista e republicana de Sabinada. Este líder não foi morto durante a revolta, mas sim preso e degradado para o Mato Grosso. Outro líder dessa revolta foi o advogado João Carneiro da Silva Rego, um político brasileiro do período imperial, indicado vice-presidente da província da Bahia durante a revolta de Sabinada e governador de fato durante o período. Era marechal em direito, senhor de terras e escravos, tendo sido eleito deputado para a Assembleia Provincial no ano de 1835. Com inexpressiva votação e político de pouca participação e iniciativa. A data de início da Sabinada teve início no dia 6 de novembro de 1837 e acabou no dia 16 de março de 1838. Foram cerca de 5 meses e 2 dias, mais ou menos, de duração. E o local foi na província da Bahia, especialmente na capital em si, na província da Bahia, e em alguns locais próximos da província. Voltei a falar dos grupos envolvidos. Agora, dos grupos envolvidos. E a revolta, ela foi organizada por homens cultos, que no caso eram os líderes, e ela ficou restrita às camadas médias, não poderia ser pessoas pobres. Só que o movimento não obteve o apoio dos grandes proprietários de terra e ricos. E o Francisco Sabino teve formação intelectual, e como se tornou um membro da classe média alta, ele não permitiu pobres, né, de camadas mais baixas na revolta. Não, o desenvolvimento da Sabinada foi graças à tomada de vários quartéis da capital pelos sabinos, em seguida o poder de Salvador, em 7 de novembro de 1837. No mesmo ano, foi proclamada a chamada República Baiense, e os líderes do movimento anunciaram que a República Baiense duraria apenas até Pedro Alcântara, ou seja, o filho de Dom Pedro I, segundo atingir a maioridade, e assumir o trono. Meu nome é Nicolas e vou falar do desfecho e as curiosidades. O governo central, sob o comando do regente Feijó, reagiu organizando uma ofensa militar, com o objetivo de reprimir os revoltosos e reintegrar a província separatista.
Os revoltosos foram cercados, tanto por terra e por mar. As tropas militares governamentais receberam a ajuda dos grandes proprietários agrários da região. A Sabinada foi reprimida com bastante violência. Em Salvador, inúmeras casas foram queimadas e, assim como muitos revoltosos também foram. Mais de 1.000 pessoas morreram no combate. A revolta foi facilmente vencida e chegou ao fim 1 ano após ter eclodido toda a revolta. 3 líderes da Sabinada foram executados e outros 3 condenados ao desterro, que no caso é o banimento da terra. O principal líder, que no caso era Francisco Sabino, ele não foi executado. Agora eu vou falar sobre as curiosidades. Francisco Sabino era de origem mestiça e pobre. Ele teve formação intelectual, o que permitiu que reconhecesse os problemas sociais de sua província. Os revoltosos presos foram julgados e condenados. Porém, os revoltosos presos foram julgados e condenados. Em 1840, Dom Pedro II foi coroado imperador e anistiou os sabinos. Os réus livraram-se da condenação à morte, mas foram obrigados a mudar-se para lugares distantes da Bahia, como Goiás e Mato Grosso. Sabino conseguiu fugir enquanto seguia para Cuiabá, onde permaneceria preso, mas ele faleceu em 1846.